Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Dr. Joaquim Caetano, agradecendo já os muitos contributos que trouxe a esta reunião. Eu não posso deixar de começar por dizer uma coisa que devia ser óbvia, mas que me parece importante nesta altura. Nós temos duas hipóteses de trabalho aqui na Comissão de Cultura, em geral, e no nosso trabalho político, que é ou trabalhamos sobre os factos, ou construímos, como agora se diz, narrativas. Pronto, também é uma versão, é uma possibilidade. A narrativa que aqui foi tentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e que devo dizer muito me surpreendeu, é que, substitui-se o diretor-geral presente da DGPC e, miraculosamente, tudo se desbloqueou e até já houve uma reunião e verbas e, portanto, a inoperância passou a soluções e assim vamos nós encantadamente. Eu lamento imenso, mas não vou alinhar nessa forma de trabalhar, porque, vamos lá ver, há aqui vários factos. Há um problema reconhecido de escassez orçamental na DGPC e, portanto, que depois tem consequências nos museus e particularmente no MENA, que é o caso que agora estamos a considerar. Se essa escassez se deve à dificuldade junto do Ministério das Finanças ou se deve a escolhas, por exemplo, em tempo de Covid, perfeitamente lícitas, entre financiar atividade artística, pessoas diretamente ou património, já não me cabe a mim saber o que é que aconteceu, mas que aconteceu, que há uma falta de investimento e que até há uma falta de investimento de aplicação de investimento em relação àquilo que o próprio Orçamento do Estado, e nós bem criticámos na altura, já previa. O Orçamento do Estado previa um aumento de receitas por via de impostos para a Direção-Geral do Património completamente absurdo e, de facto, não me parece estar a concretizar-se. Depois acontecem estas coisas, que é, eu não sei, eu nem estou a fazer considerações ainda, isso é para a seguir, sobre a prestação do Sr. Diretor-Geral. Mas o que é facto é que não há dinheiro. E se não há dinheiro, por muito que se alterem as pessoas, e relembro que já houve uma outra Sra. Diretora-Geral que foi igualmente exonerada, não é assim, não é por substituir a pessoa sem mais que as coisas se alteram. Há um problema de recursos humanos, que aqui já foi bem explicado. Eu também gostava de dizer, até porque já troquei essas impressões com o Sr. Diretor do Museu, que foi inaugurada uma exposição que todos nós soubemos, uma exposição temporária no MENA, muito boa, por sinal, recomendo a todos, sobre o Dom Manuel I, e quando vamos visitar essa exposição, quem facilita a deambulação pelo museu são jovens num programa de voluntariado que eu acho lindamente, acho muito bem que isso se faça, provavelmente filhos, afiliados, dos amigos do museu, porque não havia vigilantes. E não me venham dizer que o Sr. Engenheiro Bernardo Alabassa tinha uma pecha contra este museu e, portanto, não queria que houvesse vigilantes contratados, porque isso é de um simplismo que até faz confusão. Portanto, eu acho que mais vale lidarmos com os factos como eles são, não é? Pronto. Há este problema, há um problema da autonomia dos diretores dos museus, que depois também não conseguem gerir as poucas receitas próprias ou verbas que possam ter e portanto, não me parece razoável encontrar aqui um bode expiatório simplesmente porque não se vai resolver o problema. E se nós queremos resolver o problema, não é esta a maneira, senhoras deputadas. E, portanto, desculpe, senhor diretor, dirigindo-me a si concretamente, as perguntas que tenho então houve uma reunião na sequência desta exoneração, pode ter sido uma coincidência ou não, é irrelevante para o caso, houve uma reunião no Museu Machado de Castro, de qual resultaram algumas diligências. Pronto. E o que eu lhe pergunto muito concretamente é, qual foi o compromisso assumido pela tutela ou pela quem representava a Direção-Geral do Património Cultural? Qual foi o compromisso? Qual foi a verba? E quando é que ela é operacionalizada? O Sr. Primeiro-Ministro diz que já pode ir ao banco. A pergunta também é válida para si. Quando é que o Sr. Diretor pode ir ao banco, seja ele qual for, para poder começar a fazer as contratações que tanto necessita, porque, de facto, não é aceitável que o nosso maior Museu Nacional esteja a viver nestas circunstâncias e não é aceitável que o diretor deste museu tenha que aparecer numa comissão como esta a dizer que não pode fazer mais, que já não sabe o que é que há de fazer. Pronto, e é isto que nós temos que tentar desbloquear e é para isso que nós aqui estamos e, portanto, estas são as minhas perguntas muito concretas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo novamente a palavra ao Sr. Dr. Joaquim Caetano. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Agradeço à senhora deputada Ana Rita Bessa e a primeira resposta é que eu não posso ir ao banco, não é? O Museu Nacional de Arte Antiga, como os outros museus, não tem autonomia, tem uma autonomia muito limitada, como sabe. Há uma lei da autonomia que tem 2 anos, mas que ainda não foi levada à prática, o decreto-lei da autonomia, de forma que não passa este tipo de obras, de possibilidade de resolução direta e de problemas muito concretos, não passa nunca pela direção do museu, a não ser torná-los, de facto, visíveis, quer em relação à tutela, quer em relação ao público, porque um Museu Nacional de Arte Antiga é, obviamente, um museu ligado a uma direção geral, mas é, sobretudo, um museu nacional que tem responsabilidades perante o país, responsabilidades que lhe ocorrem da sua condição de museu público e da sua condição de zelador de parte importante do património, do património público. O que me foi transmitido nessa reunião, foi aliás comunicado, é que algumas obras que são absolutamente essenciais para estancar a degradação em áreas vitais do museu, como a questão dos telhados, das infiltrações, do ar-condicionado e da iluminação, decorram desde já. Por isso, antes dos programas do plano de recuperação e resiliência, que serão esses sim definidos também com o Museu da Arte Antiga e com os outros museus, até ao final do ano, em termos de identificação de todas as carências e tentativa de aproveitar esta oportunidade para um plano mais estruturado. Não é isso que se trata agora. Agora, este plano trata-se, este projeto trata-se, como eu disse há pouco, de estancar uma ferida e evitar que se acumulem irreversivelmente estes problemas, que eles possam refletir-se na conservação das obras, e isso é que é essencial que aconteça muito rapidamente, antes de esperarmos pelo plano de resiliência. Estou de acordo com a senhora deputada quando diz, de facto, estes problemas do Museu Nacional de Arte Antiga e património em geral, mas sobretudo no que me diz respeito ao Museu Nacional de Arte Antiga, são demasiado importantes para que não se transformem em problemas que têm de ser assumidos por todos, e nesse sentido congratulo com os trabalhos desta comissão e por terem entendido por bem chamar-me a ela.